Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. E hoje o assunto é ciclo do carbono. E vocês já devem ter ouvido falar no carbono, né? É aquele elemento da tabela periódica onde substâncias orgânicas têm muitas cadeias. São as cadeias de carbono. Nós, os seres vivos, todos nós somos compostos também de carbono. Então, o carbono é fundamental na nossa vida. Então, vou apresentar para vocês aqui o ciclo do carbono, que ele é bem simples e fácil de entender. O carbono, ele se apresenta na forma também de gás, tá? De gases, onde ele se mistura com o oxigênio, formando, por exemplo, o gás carbônico, que é o CO2. Duas moléculas de oxigênio e uma de carbono, né? Que a gente chama de gás carbônico. Então, na atmosfera, nós temos muito gás carbônico, né? Tá aqui. Da onde vem e para onde vai esse gás carbônico? Pois é, mediante, então, a fotossíntese, né, de plantas e algas que vivem nos mares, na fotossíntese, o que esses seres fazem? Pegam o gás carbônico da atmosfera para fazer a fotossíntese e liberar no ar o oxigênio. Beleza, então a gente já sabe que muito do oxigênio que está na atmosfera vai ser consumido pelas algas e pelas plantas no processo de fotossíntese. Só que tanto plantas quanto as algas também fazem o processo de respiração. Nós, seres humanos, também. E na respiração nós liberamos o que? Na expiração? Gás carbônico. Então, o gás carbônico volta para a atmosfera no processo de respiração. Fora isso, quando os seres vivos morrem, ocorre o que a gente chama de decomposição. Os seres decompositores fazem a reciclagem da matéria. E uma das coisas que esses seres fazem, por exemplo, é jogar o carbono novamente na atmosfera. Esse carbono que poderia estar aí nos seres vivos. Tá? Nós temos várias bactérias aí que fazem o que a gente chama de fixação do carbono, né? Também envolvida nesse ciclo do carbono e disponibilizando esse carbono novamente na atmosfera. O processo de combustão, botei até uma fábricazinha aqui, ó, jogando o gás carbônico para a atmosfera. O processo de combustão também vai liberar gás carbônico. Na queima de combustíveis fósseis, ocorre também a liberação do gás carbônico. Quando você está dirigindo um carro, né, e utiliza, por exemplo, a gasolina, e essa gasolina ela é queimada, ocorre a fabricação de gás carbônico. E esse gás carbônico vai para a atmosfera. Então, os gases que tem da atmosfera, acabei de falar, vocês já sabem de onde vem, não é? Da respiração, da decomposição e da combustão. E quem utiliza o gás carbônico? Aqueles seres que fazem fotossíntese, né? Que vão utilizar o gás carbônico nesse processo. Quando a gente fala de gás carbônico, não podemos deixar de falar em efeito estufa, porque o gás carbônico é um dos gases do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Será que vocês lembram o que é o efeito estufa? Quando os raios solares entram na Terra, né, vem os raios solares entram na Terra e atingem os seres vivos, acabam fazendo, em decorrência desses raios solares, a gente emite uma radiação, chamada de radiação infravermelha. Essa radiação infravermelha se dissipa em forma de calor. E esse calor, um pouco desse calor sobe e vai para a atmosfera. Mas a grande maioria desse calor ela é retida pelos gases que estão na nossa atmosfera, pelos gases que estão no ar. Um desses gases é o gás carbônico. Mas não é só o gás carbônico. A gente tem também aí o vapor d'água, né, o dióxido de nitrogênio e também os clorofluorcarbonos, os CFCs, que também ficam na nossa atmosfera. Então, o que acontece?
Como esse calor ele não sobe totalmente, né, lá para cima, lá para a atmosfera, ele fica retido um pouco aqui perto da gente na Terra, através desses gases, a gente tem um ambiente favorável para viver, né, um calor que a gente consegue suportar e viver. Se não tivesse esse efeito estufa, a Terra não seria condições habitáveis, porque seria muito frio, seria muito gelado. Ok, pessoal? Então, ocorre o que a gente chama de efeito estufa. Faz com que realmente uma estufa fique quentinho para a gente poder viver. Só que o efeito estufa é bom, porque a gente consegue viver. Mas se os gases do efeito estufa começam a aumentar muito, aí ocorre o que a gente chama de aquecimento global. O aquecimento global é quando ocorre, por exemplo, muitas queimadas, né, muita queima de combustível fóssil, gerando muito gás carbônico para a atmosfera, CFCs, vai aumentando, né, esse nível de gases na atmosfera, o calor para a gente vai aumentando também. E aí pode ocorrer o aquecimento de todo o planeta, o que pode não ser muito bom, porque tem consequências. O aquecimento, ele tem consequências. Por exemplo, se a nossa Terra começa a aquecer muito, como já tem visto, os cientistas já têm visto que a cada ano, né, fica mais quente, pode ocorrer, por exemplo, o derretimento das calotas polares, aumentando o nível do mar, né, inundando ilhas, inundando várias partes habitáveis que pessoas habitam. Com isso, pode haver também uma série de espécies que podem morrer, né? Porque com a água tomando conta de vários locais, a gente vai ter a morte de espécies que viviam também em locais muito frios. Esses locais pode ficar mais quente, a espécie não é adaptada a viver em locais quentes. Então há uma série de consequências. Morte de animais, né, aumento de nível dos mares, aparecimento de doenças que já estavam, né, erradicadas, uma série de coisas que pode vir a acontecer se ocorrer então esse aquecimento global, né, a ponto de que, imagine, fica insuportável a gente viver de tão quente. Então acontece o seguinte, teve várias medidas ao longo do tempo para tentar evitar esse aquecimento. O efeito estufa tem que ter para a gente sobreviver, mas ele não pode chegar a um aquecimento global, não pode ficar muito quente. Então, isso, por exemplo, é um dos assuntos que foi abordado no Protocolo de Kyoto, onde vários países fizeram um acordo para diminuir, então, a emissão desses gases, como o gás carbônico. Como que diminui esse gás carbônico? Né, botando filtros, por exemplo, nas chaminés de indústrias e tal, colocando filtros, fazendo com que não aumente a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Utilizar mais bicicletas do que carro, porque carro utiliza combustíveis fósseis, né? Utilizar outro tipo de combustível que não vai gerar, então, o gás carbônico. Tem uma série de medidas que os países vêm tentando adotar para diminuir, então, o aquecimento global. Né? E isso acontece no Protocolo de Kyoto. Então, no livro de vocês vem falando desse Protocolo de Kyoto, o que se deve fazer, né? O que vem sendo feito para tentar diminuir esses gases, que é bom para a gente, mas se aumentar muito pode acabar ficando ruim por causa do aquecimento global. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido e gostado da aula de hoje, ok? Um beijo, pessoal. Até a próxima aula.